Reflexão da liturgia da palavra do terceiro domingo do tempo pascal, dia 18 de abril. O terceiro domingo da Páscoa traz o conteúdo do anúncio da ressurreição, o arrependimento e a conversão dos pecados. Estamos num tempo em que a liturgia pede a nossa atenção para perceber os sinais da ressurreição e de que maneira Cristo ressuscitado se apresenta para nós hoje. Uma vez percebendo, é hora de anunciá-lo. Assim, os textos bíblicos que temos neste tempo nos trazem a insistência com que Jesus aparece aos seus discípulos. É um dado muito interessante. São as formas e situações com que ele aparece. Vale a pena resgatar algumas delas, pois isso nos ajuda a entender a palavra de Deus e a perceber como ele se manifesta hoje em nosso meio. Desde sua paixão, morte e ressurreição, ele tem se manifestado aos discípulos de modo inusitado. Estamos vendo isso a cada domingo do tempo da Páscoa. A primeira vez que ele aparece a Maria Madalena na figura de um jardineiro. Ela chegou a desconfiar dele, achando que ele, o jardineiro, havia roubado o corpo. Depois apareceu quando estavam de portas fechadas, amedrontados, e pensaram que Jesus era um fantasma. Apareceu também como um peregrino, transeunte ou andarilho no caminho de Emaús, e fez arder o coração dos discípulos. Eles só o reconheceram quando ele partiu o pão. Ele apareceu também como um pedinte à beira do mar da Galileia, perguntando se teriam algo para comer. Enfim, são situações inusitadas e em figuras igualmente inusitadas. Tudo isso para nos mostrar que ele se revela ressuscitado no cotidiano de nossa vida, no rosto de pessoas simples. Basta termos a sensibilidade para percebê-lo. Assim entendemos melhor a dinâmica da liturgia da palavra do tempo pascal, sobretudo a deste domingo. Neste domingo, a liturgia convoca não apenas para a percepção da presença do ressuscitado, mas também faz um apelo para a conversão. Quem encontra o ressuscitado muda de vida, se converte. Quem se converte comunica a sua conversão, levando essa boa notícia a outros, para que também se convertam. A primeira leitura faz uma memória do mistério pascal: paixão, morte e ressurreição, lembrando os pecados daqueles que condenaram Jesus à morte ou que compactuaram com ela. Mas, sobretudo, anuncia a infinita misericórdia de Deus, que é capaz de perdoar até mesmo atos dessa natureza. Quando há arrependimento, pedido de perdão e conversão, Deus nos perdoa, mesmo que o nosso pecado seja tão grave quanto o de se ter compactuado com a morte de Cristo. Essa deve ser a essência do nosso anúncio. Anunciar a misericórdia de Deus, que apesar dos nossos pecados, nos perdoa, nos faz renascer com Ele para a glória. É essa a missão dos discípulos. É essa a missão de todo aquele que crê na ressurreição e percebe seus sinais no dia a dia. A segunda leitura chama a atenção para uma vida justa e santa, para que não pequemos. Se pecarmos, teremos um defensor, um advogado, que é Jesus, o justo e santo, que faz santo todo aquele que se arrepende, se converte e retoma o caminho de Deus. Com a cruz, ele expiou nossos pecados e por isso devemos anunciar essa maravilha a todos os que ainda não conhecem ou que não entenderam a dinâmica do mistério pascal. É isso que Jesus pede que seus discípulos façam quando aparece sucessivamente para eles, como mostra o evangelho de hoje. Jesus, nesse evangelho, aparece para os discípulos exatamente no momento em que alguns deles partilham como tinham encontrado com ele no caminho de Emaús e como ele se revelou ao partir o pão. Jesus aparece nesse momento, deseja-lhes a paz e percebe que eles ainda estão cheios de medo. Discípulos medrosos não terão bom desempenho na missão. Portanto, Jesus trata logo de dissipar o medo deles, buscando deixá-los à vontade, mas os questiona sobre o fato de eles ainda estarem perturbados com o coração cheio de dúvidas. A atitude dos discípulos revela a atitude que muitas vezes temos. Apesar das provas da ressurreição que recebemos todos os dias,
Ainda nos deixamos levar pela insegurança, pelas perturbações e pelos medos. Como poderemos dar testemunho dele dessa maneira? Enquanto não dissiparmos de nosso coração esses sentimentos, não seremos totalmente livres para testemunhar a sua ressurreição. Jesus continua a mostrar as suas mãos e pés com os sinais da crucificação, mas temos ainda dificuldade de assimilar esses sinais. Esses sinais estão presentes nas mãos e pés de nossos irmãos que sofrem. Isso bastaria para darmos testemunho dele, mas ainda temos dificuldade. Quando isso acontece, revela que ainda carecemos de conversão. Por fim, Jesus tenta tranquilizá-los, pedindo algo para comer, como fazia quando ainda estava com eles. Com esse gesto, Jesus busca quebrar o clima de surpresa e susto que pairava no ambiente. Vemos assim quanto Jesus se esforça para se revelar para eles e para nós de maneira simples e tranquila, mas nós, às vezes, deixamos nos tumultuar por outras situações, dificultando nosso entendimento dele e de sua proposta. Depois que os cativa, Jesus faz memória de sua missão, abrindo a mente deles. Conscientes da presença de Jesus, poderão ir para a missão. É isso que ele faz conosco neste domingo. Ele vem e se coloca no meio de nós, no altar da Eucaristia, na mesa da palavra e na Assembleia. Mostra-nos suas mãos e seus pés, chagados, e pede que sejamos testemunhas da sua ressurreição. Seremos testemunhas dele quando fizermos o que ele ensinou. Eis a proposta da liturgia deste terceiro domingo da Páscoa. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.